Top 1. Transmissão do Ourang Medan. Em junho de 1947, várias estações de rádio ao longo do Estreito de Malaca interceptaram uma transmissão de socorro na frequência marítima internacional de 500 kHz. O sinal estava fraco, mas claro o suficiente para ser transcrito. A mensagem começava com uma declaração arrepiante. Todos os oficiais, incluindo o capitão, mortos na sala de cartas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação morta. Houve uma pausa. Então, outra linha se seguiu. Eu morro. O sinal terminou em silêncio. As coordenadas incorporadas na transmissão colocavam a embarcação em algum lugar em águas internacionais entre Sumatra e a Malásia. Navios mercantes holandeses e britânicos nas proximidades alteraram o curso. Um deles, o Silver Star, foi supostamente o primeiro a chegar à fonte. O que a tripulação encontrou foi descrito em relatos marítimos esparsos e resumos investigativos posteriores, embora nenhum registro oficial confirme a existência do navio. A embarcação identificou-se como o SS Ourang Medan. Quando as equipes de abordagem pisaram no convés, não encontraram danos visíveis ao casco. Os porões de carga estavam intactos. Não havia sinais de pirataria ou impacto de tempestade. Mas a tripulação jazia espalhada pelo convés e compartimentos internos. Segundo relatos, cada corpo mostrava a mesma expressão. Olhos bem abertos, bocas congeladas em meio a um grito, braços estendidos como se estivessem afastando algo invisível. Nenhum ferimento foi registrado, sem sangue, sem sinais de luta. Até o cão do navio foi encontrado morto, com os dentes arreganhados para o céu. Leituras de temperatura feitas dentro da sala de rádio seriam incomumente frias, apesar das condições tropicais externas que excediam 90 graus Fahrenheit. A sala de máquinas não mostrava sinais de falha mecânica. O manifesto de carga, de acordo com fontes secundárias, listava mercadorias gerais. No entanto, alguns relatos posteriores sugerem que produtos químicos perigosos podem ter sido armazenados incorretamente, embora nenhuma documentação verificada tenha sobrevivido. Pouco depois da abordagem, fumaça teria sido vista subindo de um dos convés inferiores. A tripulação do Silver Star evacuou. Minutos depois, uma explosão violenta rasgou o Ourang Medan e o navio afundou abaixo da superfície. Nenhum campo de destroços foi formalmente catalogado. Nenhuma operação de resgate foi registrada. E nenhuma fotografia confirmada da embarcação jamais surgiu. Os arquivos marítimos do final da década de 1940 mostram inconsistências. Alguns boletins de navegação mencionam o pedido de socorro. Outros o omitem inteiramente. O Lloyd's Register não contém nenhuma listagem para uma embarcação oficialmente chamada SS Ourang Medan. No entanto, vários operadores de rádio independentes supostamente registraram a mesma transmissão com minutos de diferença entre si. Se o navio nunca existiu, então o que produziu o sinal? As tentativas de reconstruir o evento renderam pistas fragmentadas. Recortes de jornais holandeses de 1948 mencionam um misterioso navio fantasma nas águas do Sudeste Asiático. Resumos de inteligência do Sindoa-Sinoaran, do início do período da Guerra Fria, mencionam tráfego de socorro não identificado na região, mas não nomeiam uma embarcação. Não existe testemunho de sobreviventes. Nenhum local confirmado de naufrágio foi localizado. O elemento mais perturbador não são as mortes relatadas, nem a explosão. É a própria transmissão. As frequências de socorro marítimo são rigorosamente regulamentadas. Em 1947, transmissões não autorizadas teriam exigido um operador de rádio funcional e uma fonte de alimentação operacional. Alguém enviou aquela mensagem final. A redação sugere consciência, sequência e intenção. Se o SS Ourang Medan era real, então seu desaparecimento apagou mais do que uma tripulação. Apagou uma origem rastreável. Se não fosse real, então a transmissão representa algo totalmente diferente. Um sinal fantasma que cruzou vários receptores, não deixou fonte e afundou sem registro. O oceano muitas vezes engole navios, mas neste caso pode ter engolido um sinal que nunca deveria ter sido ouvido. Top 2. O retorno do Mary Celeste.
Em dezembro de 1872, a cerca de 400 milhas náuticas a leste dos Açores, o bergantim britânico Dei Gratia avistou uma embarcação derivando erraticamente pelo Atlântico. As velas do navio estavam parcialmente içadas. Seu casco navegava baixo, mas estável, em águas calmas. Nenhuma bandeira de socorro foi levantada. Nenhuma tripulação podia ser vista no convés. Quando uma equipe de abordagem cruzou o espaço entre os dois navios, entrou em um dos mistérios marítimos mais documentados da história. A embarcação era o Mary Celeste, um bergantim de 103 pés que havia partido de Nova York quase um mês antes, com destino a Gênova, com uma carga de 1.701 barris de álcool industrial. A bordo estavam o capitão Benjamin Briggs, sua esposa, sua filha pequena e 7 membros da tripulação. No entanto, ao ser descoberto, nem uma única alma restava. A carga estava amplamente intacta. As provisões do navio eram suficientes para meses. Pertences pessoais não foram mexidos. O diário de bordo do capitão estava aberto, com sua entrada final datada de 10 dias antes, em uma posição a centenas de milhas de distância. Um bote salva-vidas estava faltando. O cronômetro e o sextante do navio haviam sumido. Não havia sinais de violência. Sem sangue, sem luta. A embarcação em si estava em condições de navegabilidade suficientes para ser conduzida a Gibraltar para investigação. Inquéritos oficiais examinaram motim, pirataria, explosões de vapor de álcool e até maremotos. Nenhuma das teorias se alinhava totalmente com as evidências. A tripulação havia deixado um navio estável em mar aberto por razões desconhecidas. O caso foi encerrado sem conclusão. O Mary Celeste tornou-se sinônimo de abandono, sem explicação. Mas o que transformou a história de um quebra-cabeça marítimo em algo mais persistente foram os relatos que se seguiram nas décadas posteriores. Ao longo do final do século XIX e início do século XX, marinheiros que cruzavam o Atlântico Norte descreveram encontros com um bergantim de velas desgastadas, derivando em meio a um denso nevoeiro. Vários relatos detalham uma embarcação que correspondia às dimensões do Mary Celeste, aparecendo brevemente no horizonte antes de desaparecer na névoa sem deixar rastro ou sinal. Alguns capitães registraram quase colisões com um navio silencioso que não respondia a sinais sonoros ou avisos de lanternas. Em 1913, um oficial mercante britânico registrou em seu diário privado um encontro com o que acreditava ser o Mary Celeste. Embora a embarcação original tivesse sido resgatada há muito tempo e posteriormente naufragado no Haiti em 1885, a tecnologia de radar ainda não existia, mas navegadores experientes insistiam que viam um bergantim de mastros cheios, mantendo rumos impossíveis contra os ventos predominantes. Historiadores marítimos modernos atribuem muitos desses avistamentos à refração atmosférica conhecida como Fata Morgana, um efeito de miragem que pode alongar e distorcer embarcações distantes em formas fantasmagóricas. Sob inversões térmicas específicas, navios além do horizonte podem parecer suspensos ou duplicados. No entanto, essa explicação não aborda por que o nome do mesmo navio continua a ser invocado através de gerações, nem por que os avistamentos se concentram no mesmo corredor do Atlântico. Arquivos de seguros e registros portuários confirmam que o Mary Celeste original foi desmantelado há décadas. Nenhuma réplica que corresponda às suas especificações é conhecida por ter navegado naquelas águas sob seu nome. Ainda assim, em meados do século XX, surgiram relatos isolados de um bergantim derivando sem tripulação, com as velas a meio mastro, aparecendo brevemente antes de se dissolver na névoa cinzenta do Atlântico. O Mary Celeste não afundou no mar em 1872. Ele foi rebocado, investigado e reutilizado. E, no entanto, a imagem daquele convés vazio persiste, reaparecendo em rotas de navegação cobertas por neblina, onde tal navio não deveria existir. Se o mistério original foi o abandono sem explicação, a questão mais profunda agora torna-se outra. Por que o Atlântico continua a devolver a silhueta de um navio que não deveria mais estar lá? Top 3. O barco fantasma do Valência. Em janeiro de 1906, o vapor de passageiros SS Valência
encalhou na traiçoeira costa da ilha de Vancouver durante uma tempestade de inverno. Um nevoeiro espesso havia ocultado a linha costeira. Leituras de navegação conflitantes colocaram a embarcação fora de curso por várias milhas. Quando o casco atingiu rochas submersas perto de Cape Bill, o pânico instalou-se quase imediatamente. O Valência transportava 108 passageiros e tripulantes. Botes salva-vidas foram lançados em meio a ondas violentas. Vários viraram antes de se afastarem do navio. Os esforços de resgate foram retardados pelo clima brutal e pelo isolamento da região. Quando a ajuda chegou, a embarcação havia se partido contra o Recife. Relatos oficiais listaram mais de 130 mortos. Corpos foram levados pela maré por semanas ao longo da costa do noroeste do Pacífico. Os destroços eventualmente desapareceram sob as marés e rochas. Esse deveria ter sido o fim da história. Mas nos anos que se seguiram, guardas de farol estacionados ao longo da mesma costa começaram a documentar avistamentos incomuns. Em meio ao nevoeiro denso, especialmente durante tempestades de inverno, a silhueta de um navio a vapor escuro era relatada derivando perigosamente perto da costa, próximo ao local do naufrágio original. Através de lunetas, alguns alegaram ver figuras amontoadas ao longo das amoradas. Ainda mais perturbadores eram os relatos de um bote salva-vidas lotado de pessoas, aproximando-se silenciosamente da costa antes de se dissolver na névoa. Em 1910, marinheiros a bordo de um navio que passava relataram ter encontrado o que acreditavam ser um bote salva-vidas do Valência, cheio de passageiros imóveis. Enquanto o navio alterava o curso para prestar socorro, o bote desapareceu no nevoeiro em segundos. Nenhum destroço foi encontrado. O mar permaneceu calmo. Um dos elementos mais persistentes nesses relatos envolvia sinais luminosos intermitentes. Diários de faróis do início do século XX descrevem flashes fracos no mar, assemelhando-se a sinais de socorro marítimo, mas não correspondendo a nenhum padrão conhecido. Os flashes apareciam brevemente, pausavam e depois cessavam inteiramente. Nenhuma embarcação respondia a chamados de rádio. Nenhum navio confirmado foi jamais localizado na origem. Cientistas marinhos propuseram mais tarde que a refração atmosférica poderia distorcer navios distantes em aparições fantasmagóricas. As águas ao redor de Cape Bill são conhecidas por fortes gradientes de temperatura entre as correntes frias do Pacífico e as camadas de ar mais quentes. Sob certas condições, embarcações distantes podem parecer suspensas acima do horizonte, magnificadas ou invertidas. No entanto, tais efeitos ópticos não explicam avistamentos de botes salva-vidas próximos o suficiente para que observadores descrevessem rostos e roupas. Em 1933, um esqueleto teria sido descoberto dentro de um bote salva-vidas derivando perto de Barclay Sound. Desgastado e parcialmente submerso, o bote correspondia ao modelo transportado pelo Valência. Nenhum registro oficial confirma essa descoberta, mas a história circulou amplamente entre as comunidades marítimas locais. Fato ou embelezamento, isso reforçou a lenda crescente de que o Valência não havia entregado totalmente seus passageiros ao mar. Arquivos governamentais sobre o desastre permanecem acessíveis ao público, mas as referências a avistamentos pós-naufrágio são esparsas e documentadas de forma inconsistente. Alguns diários de faróis do início dos anos 1900 têm páginas faltando correspondentes aos incidentes relatados. Pesquisas costeiras posteriores não fazem menção às luzes recorrentes. Mais de um século se passou desde que o Valência se partiu contra as rochas. O Pacífico já apagou os traços físicos do naufrágio. No entanto, ao longo daquele trecho de costa, pescadores e guardas costeiros ainda falam com cautela sobre noites de tempestade, quando o contorno de um navio a vapor se forma brevemente no nevoeiro, mantendo a posição onde nenhuma embarcação deveria permanecer. Se um navio pode desaparecer sob as ondas e ainda assim retornar em contorno e luz, então talvez alguns naufrágios não descansem silenciosamente. Talvez certas coordenadas fiquem fixadas na memória, repetindo os momentos finais de um desastre repetidamente no limite da visibilidade. Top 4. A deriva fantasma do Baitimo. Em outubro de 1931, o navio de carga da Hudson's Bay Company, Baitimo,
ficou preso em um banco de gelo na costa norte do Alasca, perto de Point Barrow. O navio a vapor com casco de aço, medindo 230 pés de comprimento e pesando mais de 1.300 toneladas, estava entregando suprimentos para postos comerciais remotos no Ártico quando o gelo do início do inverno selou seu caminho. As temperaturas caíram abaixo de 20 graus Fahrenheit negativos. Os ventos atingiram força de vendaval. A tripulação desligou os motores e preparou-se para esperar o fim do congelamento. Semanas se passaram. O gelo apertou o casco, mas não o esmagou. Uma aeronave de resgate evacuou a maior parte da tripulação para Nome. Uma equipe reduzida permaneceu a bordo, esperando que o degelo da primavera libertasse a embarcação. Então, durante uma nevasca no final de novembro, o Baitimo desapareceu de vista. Quando a tempestade passou, o navio havia sumido. A tripulação restante presumiu que ele tivesse sido esmagado e afundado sob o gelo em movimento. Mas dias depois, um caçador inuit relatou ter visto o Baitimo, derivando livremente a várias milhas de distância. Uma equipe de busca confirmou o avistamento. A embarcação estava intacta, movendo-se lentamente com os blocos de gelo. Equipes de abordagem recuperaram carga e equipamentos adicionais, mas a deterioração do tempo forçou-os a abandoná-lo novamente. Ao longo dos anos seguintes, o Baitimo foi relatado repetidamente por todo o Ártico. Navios baleeiros o encontraram à deriva. Embarcações comerciais avistaram suas chaminés no horizonte. Em 1933, um grupo de inuites embarcou no navio para se abrigar de uma tempestade. Mais tarde, descreveram-no como assustadoramente preservado, com suas cabines intocadas, suas máquinas silenciosas, mas intactas. O que tornava o Baitimo incomum não era apenas o fato de ter sobrevivido ao abandono, mas sim sua persistência. Entre 1931 e 1969, mais de uma dúzia de avistamentos confirmados foram registrados por pilotos, marinheiros e exploradores do Ártico. Ele foi visto derivando a centenas de milhas de seu ponto original de aprisionamento, às vezes incrustado no gelo, às vezes movendo-se livremente em águas abertas. Engenheiros navais analisaram posteriormente seu design. Construído na Suécia em 1914, o Baitimo apresentava placas de aço reforçadas destinadas às rotas comerciais do Ártico. No entanto, a sobrevivência por quase 4 décadas em ciclos extremos de congelamento e degelo desafiou as expectativas estruturais típicas. O gelo do Ártico exerce forças de esmagamento medidas em milhares de libras por polegada quadrada. Navios de madeira se estilhaçam, cascos de aço dobram, mas o Baitimo permaneceu flutuando muito além do que as projeções de engenharia sugeriam. Em 1962, um grupo de garimpeiros avistou a embarcação presa em gelo marinho. Eles tentaram reivindicar direitos de resgate, mas não conseguiram alcançá-la antes que as condições instáveis forçassem a retirada. Em 1969, um piloto do Alasca relatou ter visto o Baitimo uma última vez, congelado em um bloco de gelo a oeste da Baía de Prudhoe. Depois disso, nenhum avistamento confirmado foi registrado. Esforços para localizar o naufrágio em décadas posteriores não resultaram em nada. Varreduras de sonar em regiões suspeitas não encontraram nenhum campo de destroços identificável. Nenhum evento de naufrágio foi registrado. O Ártico, vasto e indiferente, pareceu absorver a embarcação sem deixar vestígios. Ao contrário de outros navios fantasma, o Baitimo não desapareceu abruptamente após uma única tragédia. Ele perdurou, ele reapareceu, ele derivou por décadas, visto por testemunhas independentes em diferentes gerações. Não enviou sinais de rádio, não brilhou em fogo espectral. Ele simplesmente resistiu, silencioso e sem tripulação, movendo-se por correntes que ninguém conseguia prever totalmente. O Ártico é conhecido por preservar o que reivindica. Mamutes permanecem congelados por milênios. Aeronaves perdidas em campos de neve emergem décadas depois. Mas um navio a vapor de 230 pés, vagando por campos de gelo por quase 40 anos, desafia suposições sobre probabilidade e deterioração. Se o Baitimo finalmente afundou, fê-lo sem testemunhas.
Se permanece preso sob o gelo em algum lugar no Mar de Beaufort, repousa além das redes de busca modernas. No entanto, por quase meio século, ele se comportou menos como destroços e mais como uma embarcação relutante em concluir sua viagem. Alguns navios desaparecem em uma única noite. Outros derivam através da história, recusando-se a ser apagados. Top 5. O fantasma no radar do Bannockburn. Em 21 de novembro de 1902, o cargueiro de aço SS Bannockburn partiu de Fort William, no Lago Superior, com destino a Midland, Ontário. Os Grandes Lagos já estavam entrando na transição de inverno. Avisos de gelo haviam sido emitidos. Os ventos mudavam rapidamente sobre as águas abertas, gerando ondas íngremes e de período curto que poderiam sobrecarregar até grandes embarcações industriais. O Bannockburn era um navio de carga de aço de 245 pés, relativamente moderno para a época. Transportava grãos e uma tripulação de 21 pessoas. Pouco depois da partida, as condições climáticas pioraram. Rajadas de neve reduziram a visibilidade a quase zero. Ao cair da noite, a embarcação havia desaparecido de todas as rotas de navegação conhecidas. Nenhum sinal de socorro foi registrado. Nenhum destroço surgiu. Nenhum corpo foi levado à margem. O lago permaneceu silencioso. Operações de busca nos dias seguintes não encontraram nada. A profundidade do Lago Superior excede 1.300 pés em algumas regiões. Suas águas frias e pobres em oxigênio são conhecidas por preservar naufrágios intactos no leito do lago. No entanto, a tecnologia de sonar na época era primitiva. O Bannockburn juntou-se a uma lista crescente de embarcações dos Grandes Lagos perdidas sem deixar rastro. Mas nas décadas seguintes, algo incomum começou a aparecer nos diários de bordo dos navios. A partir da década de 1920, capitães que navegavam sob nevoeiro denso perto das abordagens orientais do Lago Superior relataram ter encontrado um cargueiro de aço que correspondia à silhueta do Bannockburn. A embarcação aparecia através da névoa a curta distância, muitas vezes em curso de colisão. Sinais sonoros eram trocados. Então, sem alterar a velocidade, o navio desaparecia. Em 1954, durante uma forte tempestade, o capitão de um minerador canadense registrou um contato de radar diretamente à frente, a uma distância de menos de 1 milha. O retorno do radar era forte e metálico. No entanto, a confirmação visual não revelou nada. O sinal desapareceu em segundos. Nenhuma outra embarcação estava registrada na área. Ecos fantasmas no radar dos Grandes Lagos são um fenômeno documentado. Inversões térmicas sobre água doce fria podem desviar ondas de rádio, produzindo contatos falsos. No entanto, estes normalmente parecem estacionários ou distorcidos. Relatos que descrevem a aparição do Bannockburn falam de uma embarcação em movimento, mantendo o curso e a velocidade antes de se dissolver. O folclore marítimo local acabou rotulando-o de Bannockburn voador. Tripulações da guarda costeira ocasionalmente mencionavam breves ecos de radar em regiões correspondentes à zona original do desaparecimento. Nenhum resultou em interceptações confirmadas. Ao contrário dos navios fantasma oceânicos, a lenda do Bannockburn está confinada a um sistema de água doce interior. O Lago Superior carece de surtos de maré, fortes correntes transoceânicas ou densidade de tráfego marítimo comparável às rotas em mar aberto. Seu isolamento acentua a anomalia. Um cargueiro de aço não pode ser simplesmente confundido com um transatlântico distante. Há menos variáveis. Pesquisas modernas com sonar localizaram dezenas de naufrágios históricos no leito do lago. O Bannockburn, no entanto, não foi identificado conclusivamente entre eles. Alguns pesquisadores acreditam que ele jaz enterrado sob sedimentos em bacias centrais profundas. Outros argumentam que ele pode ter se partido em águas rasas e se espalhado além do reconhecimento. No entanto, os avistamentos persistem em relatos anedóticos. Noites cobertas de neblina, sinais repentinos no radar, um contorno de aço emergindo da água cinzenta, silencioso e indiferente. Se o Bannockburn repousa intacto em algum lugar sob o Lago Superior,
Seu casco provavelmente permaneceria preservado em condições quase perfeitas. O lago tem a reputação de guardar o que leva, mas a preservação em profundidade não explica retornos de radar móveis décadas após o desaparecimento. Os grandes lagos reivindicaram milhares de embarcações ao longo de séculos de comércio e indústria. A maioria está documentada. A maioria foi encontrada. O Bannockburn permanece oficialmente desaparecido. Quando o aço desaparece sem deixar destroços e depois retorna como sinal e silhueta, a questão muda. Não se trata mais apenas de onde o naufrágio se encontra. Torna-se sobre se algo nas coordenadas da perda continua a projetar-se para fora, e nem em reflexo, em eco ou em algo menos facilmente categorizado. Top 6. A tripulação congelada do Octavius. Em 1775, a tripulação do navio baleeiro Herald teria encontrado uma embarcação derivando sem rumo nas águas gélidas a oeste da Groenlândia. Suas velas estavam esfarrapadas, mas ainda içadas. Nenhuma bandeira de sinalização voava. Nenhum tripulante montava guarda. O mar estava calmo, o vento mínimo. O navio parecia intacto. Ao embarcar, os marinheiros do Herald entraram no que se tornaria um dos relatos mais perturbadores do folclore marítimo do Ártico. O navio foi identificado como o Octavius. Abaixo do convés, descobriram o capitão sentado à sua mesa na cabine, com a caneta ainda na mão e o diário de bordo aberto diante dele. Seu corpo estava congelado. Perto dali, outros membros da tripulação foram encontrados em seus beliches, preservados no gelo. No total, 28 indivíduos, incluindo a esposa e o filho do capitão, estariam envoltos em gelo como se o próprio tempo tivesse parado. A última entrada no diário estava datada de 1762, 13 anos antes. De acordo com o relato, o Octavius havia tentado retornar à Inglaterra via passagem noroeste, uma rota então mal mapeada e na qual raramente se sobrevivia. Se a data estivesse correta, significaria que o navio derivou pelo gelo do Ártico por mais de uma década antes de ser redescoberto. A tripulação do Herald supostamente removeu apenas o diário de bordo e deixou o Octavius à deriva, temendo que mudanças no gelo pudessem prender sua própria embarcação. Não existe registro oficial de resgate. Nenhum documento oficial do almirantado verifica o encontro. O Octavius nunca foi formalmente registrado como recuperado ou afundado. O que transformou o Octavius de uma expedição trágica em uma lenda de navio fantasma foram os avistamentos que se seguiram. Ao longo do final do século XVIII e do século XIX, marinheiros que navegavam nas águas do Ártico descreveram encontros com um bergantim silencioso e coberto de gelo, derivando entre blocos de gelo. Seus mastros eram descritos como revestidos por camadas cristalinas. Nenhuma tripulação era visível. Nenhuma fumaça subia de sua cozinha. As tentativas de aproximação eram frequentemente frustradas por gelo em movimento ou nevoeiro repentino. As regiões polares são notórias por distorções ópticas. Cristais de gelo na atmosfera podem refratar a luz, criando formas fantasmas imensas ou duplicando objetos distantes. O fenômeno conhecido como miragem superior pode elevar navios acima do horizonte, fazendo-os parecer suspensos no ar. Sob certas condições, uma embarcação a muitas milhas de distância pode ser magnificada e deslocada. Essas explicações justificam muitos espectros do Ártico. No entanto, os relatos do Octavius incluem detalhes recorrentes. Um capitão sentado ereto em sua cabine, um diário de bordo congelado no meio de uma entrada, tripulantes imóveis em beliches. Tal consistência sugere ou uma narrativa amplamente circulada influenciando a percepção, ou um evento profundamente gravado na imaginação marítima. Historiadores modernos observam que nenhum registro de navegação verificado confirma o Octavius como uma perda oficialmente documentada em 1772. Alguns argumentam que a história pode ter se originado como um conto de advertência sobre os perigos da ambição no Ártico. Outros sugerem que fragmentos de uma expedição perdida real podem ter evoluído através de recontagens. O que permanece consistente é o motivo da suspensão. Um navio trancado no gelo,
preservado além da decomposição normal, derivando através do tempo. Ao contrário de embarcações que afundam rapidamente ou queimam no mar, o Octavius encarna um medo marítimo diferente. Não a destruição, mas a estase. O Ártico preserva corpos por séculos. Ele mantém aeronaves e acampamentos intactos sob a neve. Mas um navio totalmente tripulado derivando por 13 anos, sem ser esmagado pelo gelo marinho, desafia a expectativa física. O gelo exerce uma força lateral imensa. Cascos de madeira se estilhaçam, mastros se partem. A sobrevivência nessa escala é improvável. Se o Octavius foi realmente encontrado em 1775, seu desaparecimento posterior não deixou local de naufrágio, nem destroços, nem registro adicional. Se não foi, então gerações de marinheiros descreveram a mesma embarcação congelada, movendo-se em águas onde tal navio não deveria permanecer. Alguns navios fantasma ardem em chamas. Alguns transmitem sinais de socorro. O Octavius não faz nenhum dos dois. Ele deriva, preso no momento de sua última entrada no diário, uma embarcação suspensa entre a história registrada e o encontro não verificado. Top 7. O Palatine em chamas. No inverno de 1738, um bergantim conhecido como Princess Augusta encalhou na costa de Rhode Island, perto de Block Island. De acordo com relatos locais, a embarcação transportava um grupo de imigrantes europeus quando atingiu um banco de areia durante o mau tempo. O que se seguiu depende de qual registro é consultado. Algumas narrativas descrevem a tripulação abandonando os passageiros. Outras afirmam que um incêndio começou a bordo enquanto o navio ainda era visível da costa. Uma versão mais persistente alega que sobreviventes desesperados foram deixados presos enquanto as chamas consumiam a embarcação no mar. Registros coloniais oficiais confirmam um naufrágio na região naquele inverno, mas os detalhes permanecem fragmentados. O que solidificou a lenda, no entanto, não foi o naufrágio em si. Foi o que começou a aparecer depois. Em poucas décadas, os moradores de Block Island começaram a relatar uma luz estranha no mar em certas noites de inverno. Pescadores descreveram ter visto o que parecia ser um veleiro totalmente aparelhado, envolto em chamas, derivando logo após a arrebentação. As chamas eram descritas como vivas, mas silenciosas. Nenhuma fumaça chegava à terra. Nenhum destroço era levado à praia. No início do século XIX, os guardas dos faróis começaram a registrar observações incomuns. Algumas entradas referem-se a um navio em chamas, avistado em noites claras com mares calmos. Tentativas de lançar pequenos barcos para investigar falharam consistentemente em localizar qualquer embarcação física. A luz desaparecia ou desvanecia conforme os socorristas se aproximavam. O fenômeno ficou conhecido localmente como a Luz de Palatine, um nome derivado da suposta origem de alguns dos passageiros. Os relatos descreviam frequentemente a mesma sequência. Um brilho laranja distante, a silhueta dos mastros contra a chama e então o desaparecimento gradual. A recorrência era mais forte no final do outono e no inverno. A mesma estação do naufrágio original. Explicações científicas foram propostas. Uma envolve o fogo de San Telmo, uma descarga de plasma elétrico que pode iluminar mastros e cordames em condições de tempestade. Outra aponta para a combustão de gás de pântano ou luzes de navios distantes, distorcidas por inversões térmicas sobre a água fria. A refração atmosférica pode ampliar e desviar fontes de luz distantes, criando a ilusão de um objeto maior e mais próximo. No entanto, esses mecanismos normalmente exigem tempestades ativas ou condições elétricas específicas. Muitos avistamentos da luz de Palatine ocorreram durante tempo relativamente estável. Além disso, relatos consistentes descrevem o contorno completo de uma embarcação, não pontos isolados de luz. Em 1925, o capitão de um vapor que passava teria registrado uma anômala embarcação iluminada a bom bordo perto de Block Island. Ele alterou o curso para evitar a colisão. Momentos depois, a imagem desapareceu e o radar, um equipamento experimental recém-instalado,
Não mostrou nenhum contato correspondente. Embora os primeiros sistemas de radar fossem pouco confiáveis, a entrada no diário de bordo permanece parte dos arquivos marítimos regionais. A costa de Block Island foi estudada extensivamente. Nenhuma ventilação de gás persistente capaz de produzir combustão repetida em larga escala foi identificada no mar. O tráfego de navios na área é constante, mas bem documentado. Nenhuma embarcação conhecida coincide com o tempo e a aparência da silhueta flamejante recorrente. Ao contrário de outros navios fantasma que derivam silenciosamente ou aparecem intactos, a luz de Palatine manifesta-se como destruição congelada no tempo. Uma embarcação perpetuamente em chamas, mas nunca consumida. Não envia sinais de rádio, não colide. Ela aparece, ilumina o horizonte e dissolve-se. A durabilidade dos relatos através de quase 3 séculos levanta uma questão de padrão, em vez de um mistério de evento único. Por que a aparição, se for ilusão, concentra-se precisamente perto do local documentado do naufrágio? Por que testemunhas independentes separadas por gerações descrevem detalhes semelhantes? A superfície do oceano reflete e refrata mais do que a luz. Ela distorce a distância e a perspectiva. Mas a repetição ao longo dos séculos sugere algo mais do que uma coincidência óptica aleatória. A luz de Palatine ocupa uma coordenada fixa, não apenas geograficamente, mas historicamente, repetindo uma catástrofe marítima, como se o próprio mar retivesse a imagem. Se alguns navios deixam para trás destroços no fundo do mar, outros podem deixar algo menos tangível suspenso acima dele. Top 8. O retorno do Lady Lovibond. Em 13 de fevereiro de 1748, a escuna de 3 mastros Lady Lovibond partiu de Londres com destino ao Porto, Portugal. A viagem seria comemorativa. De acordo com relatos posteriores, o capitão havia se casado recentemente e sua noiva estava a bordo. A superstição entre os marinheiros alertava contra mulheres a bordo de navios, mas a viagem prosseguiu. Quando a embarcação se aproximou dos traiçoeiros bancos de areia de Goodwin Sands, na costa de Kent, algo deu errado. Uma versão afirma que um imediato ciumento desviou deliberadamente o navio de seu curso. Outra sugere erro de navegação em uma corrente forte. O que é certo é que o Lady Lovibond atingiu os bancos de areia e se partiu. Nenhum sobrevivente confirmado foi registrado. O Goodwin Sands, notório por engolir embarcações inteiras, ocultou o que restou. O naufrágio em si é mal documentado nos registros oficiais do almirantado. No entanto, em 50 anos após o suposto desastre, um padrão de avistamentos começou a circular entre os marinheiros que navegavam no mesmo trecho de água. Em 1798, exatamente 50 anos após o naufrágio, vários capitães supostamente registraram uma escuna de 3 mastros iluminada contra o horizonte noturno perto de Goodwin Sands. A embarcação parecia estar indo diretamente para os bancos de areia. Lanchas de resgate foram preparadas, mas antes que qualquer contato pudesse ser feito, o navio desapareceu. Em 1848, surgiram novos relatos. Um navio que correspondia à descrição do Lady Lovibond foi visto em condições calmas, com as velas cheias, deslizando em direção aos bancos de areia. O avistamento foi breve. Nenhum naufrágio se seguiu. Em 1898, guardas de faróis e tripulações de pesca alegaram outra aparição. A silhueta foi descrita como nitidamente definida, com lanternas visíveis no convés. No entanto, o mar permanecia vazio após inspeção. Em 1948, já existiam equipamentos de navegação modernos, incluindo instalações de radar ao longo da costa inglesa. Nenhum registro oficial de radar foi divulgado publicamente naquele ano. No entanto, relatos anedóticos locais sugerem que alertas marítimos incomuns foram registrados perto de Goodwin Sands durante o período do aniversário. O intervalo recorrente de 50 anos é o elemento que distingue o Lady Lovibond de outros navios fantasma. Ilusões ópticas e miragens ocorrem aleatoriamente, influenciadas por gradientes de temperatura e distorção atmosférica. Elas não aderem à precisão do calendário. Coincidência estatística é possível. O tráfego marítimo perto de Goodwin Sands é denso.
A memória histórica pode influenciar a percepção. Se os marinheiros antecipam um avistamento durante um ano de aniversário, o viés de interpretação pode amplificar estímulos ambíguos em uma forma familiar. No entanto, a consistência da descrição, 3 mastros, vela cheia, aproximação silenciosa em direção à areia, permanece impressionante através de gerações. O próprio Goodwin Sands é uma formação mutável. Os destroços são frequentemente enterrados, descobertos e enterrados novamente pelo movimento das marés. Numerosos navios foram reivindicados pelos bancos de areia ao longo dos séculos. É concebível que embarcações distantes, navegando nas proximidades, tenham sido refratadas em imagens distorcidas que se assemelhavam a antigos veleiros. Mas o padrão de 50 anos introduz uma dimensão diferente. A recorrência ligada não ao clima, mas ao tempo. Em 1998, entusiastas marítimos anteciparam outra aparição. Nenhum avistamento confirmado foi amplamente relatado. Se o padrão se mantiver, 2048 marcará o próximo retorno previsto. Ao contrário de embarcações que transmitem pedidos de socorro ou derivam através do gelo, o Lady Lovibond existe dentro de uma estrutura cíclica. Ele não perdura. Aparece brevemente, como se repetisse o momento antes do impacto, e então se dissolve. Se as histórias de navios fantasma são moldadas pela memória, o Lady Lovibond é estruturado pelo intervalo. O mar ao redor de Goodwin Sands permanece ativo, lotado e mapeado. No entanto, a cada meio século, a atenção volta-se para aquela coordenada. Seja coincidência, expectativa coletiva ou algo menos facilmente categorizado, a lenda persiste porque se alinha com o próprio tempo. Quando um navio retorna não aleatoriamente, mas dentro do cronograma, a questão muda. Não se trata mais apenas de saber por que ele aparece, mas por que ele espera. Top 9. O holandês voador. As primeiras referências ao holandês voador datam do final do século XVII, durante o auge da expansão marítima holandesa. A lenda descreve uma embarcação da Companhia Holandesa das Índias Orientais tentando contornar o Cabo da Boa Esperança durante uma violenta tempestade. Seu capitão, muitas vezes identificado como Hendrik van der Decken, teria jurado completar a passagem, mesmo que isso significasse navegar até o fim dos tempos. De acordo com o conto, o navio foi amaldiçoado a vagar pelos oceanos para sempre, sem nunca atracar em um porto. Ao contrário da maioria dos navios fantasma ligados a um único local de naufrágio, o holandês voador não tem local de afundamento confirmado, nenhum campo de destroços, nenhum vestígio arqueológico. Ele existe quase inteiramente através de avistamentos registrados. Em 1790, a tripulação do HMS Guardian teria descrito ter visto uma embarcação fantasmagórica brilhando sob a luz da tempestade perto do cabo. Em 1835, o capitão Robert Fitzroy, do HMS Beagle, observou que marinheiros a bordo haviam relatado uma aparição semelhante ao holandês. Mais famosamente, em 1881, o príncipe Jorge de Gales, mais tarde rei Jorge V, registrou em seu diário naval que a tripulação do HMS Inconstant havia testemunhado um navio vermelho luminoso, cruzando sua proa antes de desaparecer. As descrições permanecem notavelmente consistentes. Uma embarcação do século XVII, totalmente aparelhada, muitas vezes iluminada por dentro ou delineada contra os raios. É tipicamente avistado perto do Cabo da Boa Esperança, embora tenham surgido relatos de outros oceanos. Ele nunca responde a bandeiras de sinalização, nunca altera o curso. No final do século XIX, a lenda havia se espalhado globalmente. Capitães de navios a vapor navegando em fortes tempestades na África Austral ocasionalmente registravam contatos de veleiro desconhecido em condições de baixa visibilidade. Alguns avistamentos posteriores incluíram breves retornos de radar no século XX, embora estes fossem inconsistentes e nunca conclusivamente verificados. Meteorologistas apontam para fenômenos ópticos comuns em ambientes marítimos turbulentos. Inversões térmicas sobre correntes quentes, como a das agulhas, podem desviar a luz, criando miragens superiores.
A iluminação por relâmpagos pode delinear brevemente navios distantes de forma exagerada. Fenômenos de descarga elétrica, como o fogo de San Telmo, podem lançar um brilho misterioso ao longo do cordame. No entanto, o holandês difere da maioria das ilusões ópticas na persistência narrativa. A embarcação é descrita não apenas como distorcida, mas como arcaica. As configurações das velas correspondem a designs do século XVIII. Os perfis dos cascos assemelham-se aos antigos navios das Índias Orientais, em vez de navios modernos. Uma explicação sugere que a própria lenda molda a interpretação. Em regiões onde os marinheiros conhecem o mito do holandês, estímulos visuais ambíguos podem ser interpretados de acordo. O estresse da tempestade, a fadiga e o viés de expectativa podem amplificar observações incertas em formas definidas. No entanto, relatos de oficiais navais experientes, indivíduos treinados em identificação e navegação, complicam essa rejeição. Seus relatos raramente descrevem medo ou superstição. Em vez disso, documentam uma embarcação que parece real, mantém o rumo e depois desaparece abruptamente, sem rastro físico. O holandês voador também carrega um padrão adicional. Os avistamentos muitas vezes precedem desastres. Vários diários de bordo históricos mencionam acidentes ou fatalidades ocorrendo pouco depois de encontrar o navio fantasma. Se é coincidência ou ligação narrativa retrospectiva, permanece incerto. O que distingue o holandês de outras entradas nesta lista é sua resistência através dos séculos sem uma coordenada fixa. Ele não se prende a um único local de naufrágio. Não segue um ciclo mensurável. Aparece através dos oceanos, ligado, em vez disso, ao clima extremo e a corredores marítimos específicos. Se o Lady Lovibond representa a recorrência pelo tempo, o holandês voador representa a recorrência pela condição. Tempestade, horizonte, relâmpago. Então, uma silhueta de outra era. Nenhuma fotografia confirmada jamais o capturou. Nenhum rastro de radar foi preservado em arquivo. No entanto, sua descrição permanece estável de 1790 aos relatos modernos. Quando uma lenda sobrevive inalterada através da era da vela, do vapor e da navegação por satélite, sugere ou uma durabilidade narrativa extraordinária, ou um fenômeno atmosférico não resolvido, repetidamente identificado incorretamente da mesma forma. O Cabo da Boa Esperança continua sendo uma das passagens marítimas mais perigosas do mundo. Navios ainda navegam em suas águas sob orientação de satélite. No entanto, em fortes tempestades, alguns capitães ainda relatam um contorno pálido contra o horizonte iluminado pela tormenta. Um navio que nunca atraca, uma tripulação que nunca chega, um curso que nunca termina. Top 10. As luzes do Caleuche. Na costa sul do Chile, encontra-se o arquipélago de Chiloé, uma região de nevoeiro denso, correntes frias do Pacífico e séculos de folclore marítimo. Entre os pescadores locais, uma lenda persiste com uma consistência incomum. Um navio luminoso, conhecido como Caleuche. Ao contrário dos relatos de navios fantasma europeus enraizados em naufrágios do século XVIII, o Caleuche permanece incorporado em testemunhos ativos e contínuos. De acordo com o folclore regional, a embarcação aparece à noite sem aviso prévio. Seu casco brilha com uma luz intensa. Música e vozes distantes seriam ouvidas através da água. Aqueles que se aproximam relatam que o navio desaparece abruptamente ou se dissolve na névoa. As descrições do Caleuche evoluíram com o tempo. Relatos mais antigos o retratam como uma embarcação de madeira estilo galeão, com lanternas brilhando em seus convéses. Relatos mais recentes descrevem um navio cujas luzes se assemelham à iluminação elétrica. No entanto, um detalhe permanece consistente. Ele aparece totalmente tripulado, animado e com um propósito. As águas ao redor de Chiloé são complexas. Correntes frias da corrente de Humboldt encontram massas de ar costeiras mais quentes, produzindo nevoeiro espesso e frequentes inversões térmicas. Essas condições são conhecidas por criar poderosos efeitos de miragem, ampliando navios distantes ou distorcendo luzes da costa em formas flutuantes acima do horizonte. Pesquisadores marinhos documentaram proliferações de plâncton bioluminescente na região,
capazes de iluminar rastros de esteira e ondas quebrando com um brilho azul-branco. Fenômenos elétricos como raios globulares e descargas de plasma também foram relatados ao longo de certos corredores costeiros. No entanto, o Caleuche difere da luz atmosférica aleatória em dois aspectos críticos: repetição e detalhe narrativo. Pescadores separados por gerações relatam experiências semelhantes. Um navio surgindo silenciosamente, com vezes brilhantemente iluminados, figuras movendo-se ao longo da amurada, música audível sobre a água parada. As tentativas de encurtar a distância falham consistentemente. A embarcação ou acelera de forma não natural, ou desaparece sem uma retirada direcional. O tráfego marítimo moderno em torno de Chiloé é monitorado. Embarcações comerciais são registradas. Frotas de pesca operam com rastreamento por GPS. No entanto, relatos contemporâneos esporádicos continuam. Em alguns casos, pescadores insistem que o Caleuche aparece em regiões onde nenhuma embarcação programada foi registrada na época. Antropólogos observam que a mitologia marítima de Chiloé inclui histórias de marinheiros afogados recrutados para a tripulação do navio luminoso. Nesta interpretação, o Caleuche é menos um naufrágio repetindo seu momento final, e mais uma embarcação errante povoada por aqueles reivindicados pelo mar. Mas mesmo se enquadrado como folclore, o gatilho ambiental permanece consistente. Noite, nevoeiro, águas paradas, coordenadas costeiras específicas. Ao contrário do Lady Lovibond, o Caleuche ele não adere a ciclos de calendário. Ao contrário do Orang Medan, não transmite sinais de rádio identificáveis. Ao contrário do holandês voador, não se restringe a corredores de tempestade. Em vez disso, parece ligado a uma região onde o mar e a atmosfera frequentemente distorcem a percepção, mas onde as testemunhas insistem que o fenômeno excede o simples erro óptico. O Caleuche destaca-se como o único navio nesta lista que supostamente ainda aparece no século XXI. Não está confinado a diários de bordo de arquivos ou jornais do século XIX. Pertence à memória viva. Se os navios fantasma representam eventos marítimos não resolvidos e repetidos ao longo do tempo, o Caleuche desafia essa estrutura. Ele não parece danificado, não deriva, não queima, move-se com intenção. As águas do Pacífico em frente a Chiloé permanecem ativas com tráfego de pesca e patrulhas navais. A navegação por satélite cobre a região. No entanto, em meio à instrumentação moderna, algumas tripulações ainda relatam ter visto uma embarcação totalmente iluminada deslizar silenciosamente pela linha do nevoeiro antes de desaparecer na escuridão. Disse que alguns navios retornam onde afundaram. Disse que alguns repetem catástrofes. O Caleuche, se os relatos de testemunhas tiverem peso, faz algo totalmente diferente. Ele navega. Ao longo de séculos de história marítima, milhares de embarcações desapareceram sob as ondas, esmagadas pelo gelo, engolidas por tempestades ou encalhadas em bancos de areia escondidos. A maioria deixa destroços, coordenadas, campos de detritos mapeados por sonar. O mar guarda seus mortos, mas geralmente os guarda silenciosamente. Os navios nesta investigação não se comportam dessa maneira. O SS Orang Medan transmitiu uma mensagem final que cruzou vários receptores e depois desapareceu do registro oficial. O Mary Celeste foi encontrado abandonado, mas sua silhueta continua a reaparecer no nevoeiro do Atlântico. O Valência e o Bannockburn estão ligados a coordenadas fixas, onde testemunhas relatam formas e sinais recorrentes. O Baishimo derivou sem tripulação por décadas, desafiando a probabilidade estrutural. O Octavius, seja lenda ou expedição perdida, encarna a preservação além da expectativa. O Palatine queima infinitamente no mar, sem fumaça. O Lady Lovibond retorna em um intervalo medido. O holandês voador persiste através de oceanos e séculos. E o Caleuche, de acordo com testemunhos vivos, ainda navega. Individualmente, cada caso convida a uma explicação. A refração óptica pode desviar a luz. O radar pode gerar ecos falsos. O plasma atmosférico pode produzir descarga luminosa.
A expectativa psicológica pode influenciar a interpretação. O folclore marítimo viaja eficientemente entre os portos. Mas coletivamente, um padrão emerge. Os fenômenos se agrupam em torno de condições específicas: camadas de nevoeiro, corredores de tempestade, campos de gelo, bancos de areia rasos e inversões térmicas. Eles frequentemente ocorrem em ou perto de locais documentados de tragédia marítima. Eles se repetem através de gerações, descritos em linguagem semelhante por observadores separados pela geografia e pelo tempo. Alguns envolvem luz, alguns envolvem sinal, alguns envolvem movimento sem tripulação. O oceano não é apenas água, é um ambiente óptico e eletromagnético dinâmico. Ele reflete, refrata e amplifica. Ele oculta destroços sob o sedimento enquanto projeta silhuetas distorcidas acima de sua superfície. Sob condições raras, a fronteira entre visibilidade e invisibilidade torna-se instável. A questão, então, não é se cada relato de navio fantasma representa uma embarcação sobrenatural. A questão mais profunda é por que certas coordenadas marítimas continuam a produzir anomalias recorrentes muito depois de os navios físicos terem partido. Seriam esses avistamentos o resultado de distorções ambientais persistentes interagindo com a expectativa humana? Ou será que alguns eventos catastróficos deixam para trás vestígios residuais, padrões de luz, sinal ou percepção, que se repetem sob condições atmosféricas específicas? O mar não registra nada com tinta. Ele não guarda arquivos escritos. No entanto, ao longo dos séculos, os marinheiros continuam a descrever as mesmas imagens, surgindo das linhas do horizonte e se dissolvendo no nevoeiro. Se um navio pode desaparecer sem deixar destroços e mais tarde retornar sem substância, então talvez o oceano faça mais do que engolir embarcações. Talvez, sob certas condições, ele as reflita de volta. Se essas histórias de sinais e silhuetas fantasmas mudaram a maneira como você olha para os horizontes sombrios de nossos oceanos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que as marés tentaram apagar. Ajude-nos a navegar pelo desconhecido. Nossa próxima descoberta em alto mar surgirá em breve.